Bom, então só para terminar aqui, né, essa primeira parte das funções e de suas propriedades entre conjuntos discretos, né, a gente vai começar a ver essas coisas com conjuntos infinitos, certo? Para você ter uma noção bem legal do que está acontecendo. Então, os resultados anteriores funcionam quando a gente tem os conjuntos finitos, né, com um númerozinho pré-determinado de elementos. E aí, o que acontece se a gente começa a botar os conjuntos que são infinitos, né? Que tem infinitos números lá, né? Por exemplo, qual é a relação entre, né, o número de elementos dos conjuntos naturais e o número de elementos do conjunto dos inteiros, né, cara? Então, basicamente, a gente tem a vontade de pensar assim, ó. A quantidade de elementos em Z é 2 vezes a quantidade de elementos nos naturais. A gente tem essa noção, né, essa noção aí porque, né, os inteiros parece que tem, né, parece que tem umas bagunças assim. Vou botar aqui assim, ó, fazer o conjunto dos inteiros aqui. Menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3, 4 e por aí vai, né? Parece que tipo assim, você tem um inteiro para cá e aí você teria um outro inteiro para cá, né? Dá a impressão, né? Não faz sentido, né? Então, os inteiros eles têm 2 vezes a quantidade de elementos dos naturais, né? É agora que você vai começar a ter umas ideias muito loucas mesmo. Isso aqui, rapaz, não é assim não. Eita, vamos lá, né? Presta atenção, olha só. Presta atenção para essa função aqui, ó. A função dos naturais para os inteiros, que ela faz o seguinte, ela faz assim. Se o n é par, ela leva o número no menos n sobre 2. Se o n é ímpar, ela leva o número no n mais 1 sobre 2. Certo? Então vamos botar aqui, né? Como se fosse uma tabela aqui dos naturais, né? Então, dos naturais... É porque eu tenho que pegar, né, os números naturais e associar os valores do n. Não, vou botar aqui assim, né? N e Fn. Então, o 0 vai no 0. O 1 é, né, porque fica 0, né, menos 0 sobre 2 a 0. O 1 vai em 1 mais 1, 2 sobre 2, 1. O 2 é par. Então vai para o menos 1. O 3 é ímpar. Então 3 mais 1, 4 sobre 2, 2. Aí o 4 é par. O 4 vai para onde? Menos 2. E o 5 é ímpar. 5 mais 1, 6. Dividido por 2, 3. Né? Então o que acontece? Esta função a gente consegue mostrar que ela é na verdade uma bijeção, né? Entre o conjunto dos naturais e o conjunto dos inteiros, certo? E aí, ó, a gente tem essa impressão que tem esses dois, né? Mas não tem, cara, certo? O que a gente pode dizer é, como existe essa bijeção, os conjuntos são iguais em algum sentido, né? Ou seja, a quantidade de elementos que a gente tem nos naturais é igual à quantidade de elementos que a gente tem nos inteiros, né? Se você está com dúvida, tem que mostrar que isso aqui é uma bijeção, né? Mostrar que f é injetiva, mostrar que f ela é sobrejetiva, certo? Ou seja, que não vai ficar ninguém de fora, né, dos inteiros, e que cada n está associado a um inteiro, né,
por vez. Não tem um n que vai em dois lugares diferentes. Ou não tem n diferente que vai em dois lugares, no mesmo lugar, né? Para ela ser injetiva. Certo? Então, como a gente tem essa bijeção, a gente tem esse resultado aqui, né? Se a gente tem conjuntos finitos e tem uma bijeção entre eles, então a cardinalidade é igual, ou seja, a quantidade de elementos seria igual. Como aqui a gente está lidando com conjuntos infinitos, não dá para dizer que a cardinalidade, porque tem infinitos, mas em algum sentido a gente pode dizer que a quantidade de elementos aqui é igual à quantidade de elementos aqui, porque tem essa bijeção, né? Então eles têm, eu botei entre aspas, né, a mesma cardinalidade. Digamos que a quantidade de elementos infinitos é a mesma, né? Que loucura, né? Que loucura. Parece que não, mas é, né? Quando você olha para cá assim, né, dá vontade de falar, ó, aqui tem n para lá, tem n para cá, então tem 2n, né? Não é, né? Se a gente consegue montar uma bijeção entre os dois conjuntos, é porque, né, a quantidade de elementos é a mesma, entre aspas. Né? Aí fica a pergunta, então, se a gente tem esse infinito aí, então todos os elementos, todos os conjuntos, né, infinitos, têm a mesma quantidade de elementos que os naturais, né? Aí vem o teorema de Cantor, né? Porque tem infinitos maiores do que o infinito dos naturais, né? Botei entre aspas aqui de novo, certo? Porque a cardinalidade dos naturais é a primeira, né, que a gente tem de infinitude, certo? Só que tem conjuntos que tem muito mais elementos do que os naturais, certo? Por exemplo, o conjunto de todos os subconjuntos, né, de A, que é o que a gente chama de conjunto potência, que a gente denota aqui por 2A. Lembra que a gente fez um dia a contagem de subconjuntos, né? Quantos elementos teria aqui, né? Teria 2, se o A fosse 1, 2, 3, a gente teria 2 elevado a 3, teria 8 subconjuntos diferentes. Você lembra, né? Então, a bagunça é, como o teorema de Cantor, se a gente bota uma quantidade infinita de elementos nesse N, a gente consegue mostrar que a quantidade de gente aqui é menor do que a quantidade de gente aqui. Certo? Sempre tem alguém aqui que fica de fora. Tá? E claro, se esse troço aqui, né, é infinito, né, é 2 elevado a infinito, né, esse aqui seria maior, né? Qual é o teorema de Cantor? O teorema de Cantor é mais simples, não mexe com a infinidade ainda, mexe com conjuntos finitos, certo? Ô, rapaz, isso aqui era para estar bem aqui na frente, ó. Era para estar assim, ó, bem aqui na frente aqui. Ai, deixa eu corrigir logo esse troço. Gente, que loucura, né? Então tá aí, ó. Teorema de Cantor diz o seguinte: se você tem uma função de A para o conjunto potência desse próprio A, então essa f nunca vai ser sobrejetiva, certo? Não tem como construir essa f de forma sobrejetiva. Quanto tempo? Deixa eu olhar aqui, peraí, primeiro. Quanto tempo a gente tem, né, gente? Deixa eu ver aqui. 9 minutos? Será que eu consigo demonstrar? Não sei. Vamos pensar aqui. Eu acho que dá, tá? Então a ideia é a seguinte: se eu tenho uma função que sai do conjunto e vai para esse, né, conjunto de subconjuntos, a f não é sobrejetiva, ou seja, sempre tem alguém que fica de fora, tá? Vamos tentar demonstrar então, vai, vamos ver quanto tempo a gente leva para fazer essa demonstração aqui. A demonstração é por contradição, né? Certo?
Então a ideia aqui, ó, você vai fazer o seguinte: suponha que você tem um conjunto. Suponha que a f, né, de A para 2A, ela é sobrejetiva, certo? Meu Deus, eu esqueci de botar aqui, é por contradição, né, gente? Eita. Suponha por contradição que f é sobrejetiva, certo? E aí, para demonstração do teorema de Cantor, tem um conjunto específico que fica de fora, certo? Essa f, a gente não sabe qual é a expressão dela, mas quando a gente supõe que ela é sobrejetiva, dá uma contradição porque sempre tem um conjunto que fica de fora, certo? Então, qual é esse conjunto? Esse conjunto é esse aqui. Considere B que seja assim, ó. X pertencente a A, tal que o X não pertence na imagem do próprio X. Certo? Esse é um subconjunto que está contido, né, desses caras aqui, porque os elementos do B são X, certo? Eu esqueci de cortar, né? O B é um subconjunto daqui, né? Então o B está na imagem, ele tá, não é que ele está na imagem, ele está aqui dentro, e ele é constituído de todos os X, tais que o X não vai para dentro da própria imagem, certo? Como o F, né, de um elemento é um conjunto, faz sentido a gente supor esse conjunto aqui, certo? Só anotar isso, né, para não ficar tão perdido. Como o F de um A, né, ele é um conjunto, faz sentido pensar, né, o X não está no próprio F de X, certo? O que acontece? Essa F nunca consegue chegar dentro desse conjunto, certo? É aí que está a mágica, tá bom? Então, ó, vamos suponha que exista um A, certo? Existe um A pertencente a X, tal que o F desse A vai chegar no B. Tá bom? Por quê, né? A gente está falando que ela é sobrejetiva. Então tem alguém. Certo? Tranquilidade? Aí fica a pergunta, tá? Esse A aqui, ele tá dentro do B ou não tá dentro do B? Né? Deixa ele carregar aqui, botar outra página, né? Então a pergunta: será que esse A está dentro do B, né? É uma pergunta aqui que a gente, para guiar um pouco o nosso pensamento, certo? Então a gente tem duas coisas. Se o A ele está em B, né? Então o F de A era igual a B, né? E pela definição do B, pela definição de B, esse A não está na imagem de A, né? O que aconteceu, né? O A não pertence a B, porque o F de, a gente assumiu lá, né, que o F de A era igual a B, certo? Então ele não está lá dentro. Aí é uma contradição.
Porque o A está em B e o A não está em B. Se o A não está em B, que é igual a F de A, né? Aí é uma loucura. Se ele não está lá dentro, né? Pela definição, o A está lá dentro. Pela definição de B. Contradição de novo. Então, não existe esse elemento A com F de A igual a B. Certo? Portanto, né, não existe um A tal que o F de A igual a B. Logo, né, eu vou concluir, né? A gente tem uma contradição porque a gente assumiu a F sobrejetiva, né? Temos uma contradição com o fato de F ser sobrejetiva, né? Certinho? Portanto, a F nunca pode ser sobrejetora. F não pode ser sobrejetiva. Beleza? Opa! Então fica ruim para fazer a demonstração aqui porque a folhinha é pequena, né, cara? Mas esse é o teorema de Cantor, né? Nunca existe uma função que seja sobrejetiva do conjunto A para o conjunto de potência, né? 2 elevado a A, certo? Então não tem essa objeção, né? Sempre alguém fica de fora. E aí, se não tem essa objeção, esse carinha aqui, ele, né, automaticamente é menor do que esse carinha aqui, certo? Então digamos que a cardinalidade desse aqui é maior do que essa, certo? E aí o Cantor desenvolveu esses números, né, que são chamados de números transfinitos, certo? E aí o primeiro número transfinito é justamente o que tem a cardinalidade dos naturais, certo? Que é o chamado de Aleph zero, né? Que é essa letra bonita aqui que eu não vou nem tentar arriscar fazer igual, porque que é bonito demais, né, cara? Uma bagunça assim, pá, corta aqui assim. Aí, não sei aqui direito, é uma bagunça assim, mais ou menos isso aqui, não sei, pronto, ficou feio. Então a ideia é que existem infinitos distintos, né, que a gente usa bastante lá em cálculo, também para falar, né, do crescimento das coisas, né, quando o troço vai para o infinito mais rápido que o outro, né. Aí se você estava olhando a fração lá, lembra? Se é no denominador, o denominador vai mais rápido para zero do que vai para o infinito mais rápido, né, do que o numerador, a fração tenderia a zero. Aqui em matemática discreta, né, o tamanho das coisas são diferentes. Então, o tamanho dos naturais é igual ao tamanho dos inteiros, né? Aí fica a pergunta, e os racionais, né? Qual o tamanho dos racionais, né? Aí o outro, né, os reais, cara, os reais tem gente demais, né, cara? É um conjunto que, sei lá, os reais tem gente demais. Posso concluir isso, pronto. Bom, desculpa pelo, né, o tamanho do vídeo, mas é que esse resultado é legal e mexe com um pouquinho, né, da nossa intuição e contra-intuição, né? Para falar da cardinalidade das coisas. Então, espero que tenha ficado um pouco claro aí que, né, tem infinitos diferentes com essa parte. Beleza, jovens? Então é isso. Um abraço e até mais.